Há algum tempo atrás, eu postei um vídeo falando por que eu operava dólar e não índice. E muitas pessoas fizeram muitas perguntas nesse vídeo, então eu vou fazer hoje esse vídeo explicando um pouquinho melhor e também mostrando alguns conceitos. E eu vou dar dicas para quem faz uma operaçãozinha no índice ou para quem até opera índice, eu vou dar uma dica de como você usa o tape reading no índice futuro, tá bom? Eu vou te mostrar na tela como verificar o que os players fazem no índice e também vou te falar sobre o meu mindset de por que eu opero dólar e não opero índice, tá bom? Mas antes disso, eu queria te pedir para se inscrever no canal e acionar o sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que eu coloco com conteúdo exclusivo sobre day trade para você. Meu nome é Rodney Dias, eu sou day trader profissional, especialista em dólar futuro. Quando eu postei esse vídeo a primeira vez, um dos conceitos principais que eu quis passar nesse vídeo foi por que eu escolhi o dólar e por que eu não escolho o índice. Eu percebo que no meu canal tem muita gente que opera índice, tanto que quando eu mostro, por exemplo, uma operação de absorção, quando eu mostro uma operação de gap, a pergunta que me fazem, ou as perguntas que me fazem, sempre é: Rodney, isso funciona no índice futuro? Rodney, dá para aplicar tape reading no índice futuro? Rodney, você opera tape reading no índice futuro? Então, para desmistificar isso daqui, eu preciso te contar o seguinte. Antigamente, eu operava índice futuro. Então, a minha história começou no índice futuro. Nessa época, não tinha mini, só operava no cheio. E eu operava bastante contratos, porque na época eu gerenciava um fundo de investimento. E esse fundo foi até o fundo que quem conhece a minha história sabe que eu acabei quebrando junto com esse fundo, né? Não quebrei o fundo, mas perdi muito dinheiro e quebrei a minha conta e uma parte do fundo eu perdi. E tudo isso foi mais ou menos aí, foi em 2004, 2003, por aí. E depois disso a minha história foi em frente, mas eu comecei aí. Era aí que eu operava índice futuro. E lá eu fazia operações de posição, porque eu operava com bastante dinheiro, então eu fazia posições mais igual Big Player, fazendo preço médio, montando posições, defendendo posições. Então a minha história vem do índice futuro. Então sim, eu conheço o índice futuro, sim, eu já operei índice futuro. E hoje, por que eu opero o dólar? Primeiro, o dólar é o ativo mais alavancado da bolsa. Então, hoje, se você colocar um mini contrato e você precisa de R$25 para isso, você pode operar 10 mil dólares. Eu não estou dizendo que é para você fazer isso, porque se você fizer isso vai ser morte certa, você vai perder esses R$25. Tem que ter um controle de risco. No dólar, inclusive, eu sugiro R$1.000 a cada mini que você tem na corretora. Tá bom? Mas é a minha sugestão para você. E o índice? Se você colocar R$25 e operar um mini índice, o resultado financeiro é bem menor. Porém, ele anda mais, mas não compensa um com o outro. Você não consegue ganhar mais dinheiro no índice do que no dólar. Para ganhar mais dinheiro no índice do que no dólar, você tem que trabalhar bem maior em quantidade de lotes lá. Enquanto isso, no dólar, com R$25, você já consegue fazer R$5 a cada tique, a cada meio ponto. Esse é um dos principais motivos. O dólar é mais alavancado do que o índice. Agora, quando eu falo em operacional, para mim, o dólar é mais técnico do que o índice. Primeiro, eu acredito fielmente que no dólar, o tape reading funciona 100%, enquanto a análise técnica tem suas dificuldades grandes de encontrar stop curto no dólar. Como eu busco stop curto, eu busco leitura de fluxo. Já o índice respeita mais a parte gráfica. Então, para quem opera somente análise técnica, somente gráfico, eu sugiro operar o índice futuro. Agora, se você já tem um mínimo fundamento de análise de fluxo, de maneira que você consiga ver uma entrada, entender a troca de lotes entre os players, entender onde eles estão defendendo, entender os movimentos, aí você consegue fazer o quê? Pegar essa análise técnica que você utiliza no índice futuro, agregar um pouquinho de análise de fluxo e melhorar os seus resultados no índice. Então, dólar futuro, tape reading. Análise tape reading 80%, análise gráfica 20%. Índice futuro, análise gráfica 60%, tape reading 40%. Só com análise gráfica dá para ganhar dinheiro no índice? Na minha opinião, dá.
Só com análise gráfica dá para ganhar dinheiro no dólar? Na minha opinião, não. Porém, se você souber análise gráfica e análise de fluxo, você consegue somar isso daqui e performar melhor, tanto no dólar quanto no índice futuro. Uma vez que eu já falei isso, agora nós começamos na segunda parte. Por que o tape reading não é bom no índice futuro? Para isso, eu vou te convidar para você vir na tela aqui comigo para eu te mostrar um conceito. Bom, estamos aqui na tela, então eu vou colocar aqui um site que ninguém conhece, que é o Google. Nós vamos colocar aqui no Google. E aí nós vamos colocar aqui, ó, eu já deixei, até pesquisei aqui, ó, composição do índice Bovespa. Você digita no Google. E aí você vai vir embaixo aqui, ó, e vai ter a B3. Índice Ibovespa, produtos, índice amplo. Você clica nesse link, vai abrir essa tabela. E essa tabela aqui, ela fala o quê? Todas as ações, o índice é composto por ações. Então o índice é uma cesta de ações. E cada ação dessa tem uma participação. E essa participação, ela muda ao decorrer do tempo. Então nós vamos vir aqui e nós vamos olhar. Esse daqui é de 25/9, carteira do dia. Então, é atual. E aí eu vou vir aqui e vou olhar, ó, participação de cada ação dentro do índice Bovespa. Então tem se ela é o código dela, tem o nome da ação, se ela é ONPN, a quantidade teórica de ações no mercado e a participação que tem no índice Bovespa. Tá ok. E aí você vem bem para baixo aqui, vai ter download do arquivo. Você faz o download desse arquivo, vai baixar esse arquivo em Excel. Depois de baixar, nós vamos abrir esse arquivo. Ele está abrindo em outra tela minha, mas eu vou puxar para cá. Vai abrir esse arquivo. Deixa eu puxar aqui para você ver. E abriu isso daqui falando que o formato está fora. Quer mesmo abrir? Quer abrir mesmo assim? Sim. Então quero abrir. Ele está abrindo em outra tela, mas eu já vou puxar para cá. Então, ok, abriu aqui. E aqui nós temos todas as ações, a participação. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui. A participação. E temos a participação em porcentagem, a quanto essa ação impacta no índice Bovespa, quanto ela faz parte do índice Bovespa. Então, eu venho aqui agora, eu olho, está desorganizado, né? Está por ordem alfabética. E aí eu venho, seleciono tudo, todas essas ações até aqui, não vou pegar essa quantidade que não precisa, aqui é 100% ó, do índice Bovespa, todas essas ações fazem parte da cesta do índice Bovespa e eu vou organizar dados, classificar e eu vou vir aqui e vou classificar por participação e eu quero do maior para o menor e vou dar OK. Maravilha! Então aqui eu tenho as participações no índice Bovespa do maior para o menor. 9%, 8%, 7,298%. Maravilha. Então eu vou pegar tudo que está acima de 3%, que é isso daqui. Então esse restante aqui eu vou simplesmente apagar tudo. Ok. E eu vou vir aqui e vou olhar. YouTube 4 é o Itaú. Só que aqui embaixo nós temos Itaúsa. Como as ações praticamente andam juntas, eu vou excluir. Vou tirar o Itaú. Aí eu venho aqui, ó, eu tenho Petro 3 e Petro 4. Então a Petro 3 eu vou tirar. Excluir. E aí me sobram aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ações. E por que que eu coloquei isso daqui para você? Para falar que se você vai fazer tape reading, existe uma operação no mercado que se chama Cash and Carry. É em inglês e isso significa uma arbitragem de taxa. Então, quando você vai operar o índice, você tem que entender isso. Por quê? Os big players procuram no mercado taxa de juros. E aí o que eles fazem? Eles vêm, compram esse pacote de ações, não esse set aqui, mas tudo isso que você estava vendo aqui na tela, todas as ações que compõem o Ibovespa,
Eles compram essas ações numa cesta, tudo ao mesmo tempo, plum, e vende o índice futuro. Com isso, ele pega a taxa de juros. Uma vez que ele faz isso, se você só analisa o índice futuro, o que vai acontecer? Você não vai ver o que ele está fazendo. Ele está comprando a ação que compõe o índice. Então, quando você faz a análise do índice futuro, você precisa analisar no tape reading. Quando você faz tape reading, você precisa colocar esses papéis na tela. Você precisa colocar Vale, você precisa colocar Bradesco, você precisa colocar Itaú, você precisa colocar todas essas ações que estão aqui. E você precisa acompanhá-las durante o dia juntamente com o índice. Então, o tape reading no índice é mais complexo, porque você tem que acompanhar esses papéis, você tem que acompanhar o índice futuro, você tem que acompanhar o índice à vista e você tem que acompanhar essa diferença. Além disso, você ainda tem mais uma dificuldade, que existem ADRs lá fora. O que são ADRs? São papéis negociados fora do país. E as grandes empresas têm isso. Então os estrangeiros podem negociar lá as ADRs. E aí o que acontece? Você olha o índice futuro, está caindo, só que eles estão fazendo, por exemplo, um cash and carry em ADRs. Ou estão até fazendo uma venda de ADRs, uma compra de cesta de ações. Ou seja, as ADRs a gente não consegue ver o fluxo online. Aí você tem uma interrogação no seu tape reading. Então você teria que ver as ADRs, teria que ver esses papéis principais, teria que ver o índice. Agora, os ADRs não vamos acompanhar. Vamos acompanhar o índice. Então, se você quer tradear o índice, o que você tem que fazer? Colocar essas ações, colocar o índice futuro e saber que também tem saída nas ADRs. Já o dólar futuro, o que entra aqui sai aqui. Ele não tem saída. Ou seja, claro que o cara pode estar comprando um contrato, vendendo futuro, travando taxa, porém, o que ele compra aqui, ele sai. Porque no vencimento ele vai sair, ele vai liquidar. Então, a gente consegue ter um fluxo mais puro no dólar do que no índice. No índice, nós temos um fluxo mais errático. Agora, as ferramentas de análise são as mesmas. A mesma coisa que eu utilizo no dólar, eu utilizo no índice futuro. Porém, com essas peculiaridades. E é por isso que o dólar é mais técnico, porque você consegue ver o fluxo entrante e saindo dele mesmo. Já no índice, entra no índice futuro, sai na ação, sai na ADR, entra por lá, sai por aqui e você não consegue localizar o que os big players estão fazendo. Claro que as técnicas funcionam, sim, mas são mais erráticas do que no dólar futuro. O dólar já é bem mais certeiro as análises de fluxo do que no índice. Funciona? Funciona. Se der para usar junto com a análise gráfica, ótimo, é mais uma ferramenta. No índice, no dólar futuro, você consegue operar somente tape reading, você não precisa de análise gráfica se você não quiser. Agora, só análise gráfica no dólar é muito difícil ganhar dinheiro. Só análise gráfica no índice é possível. Se você melhorar, colocar um pouco de tape reading, vai melhorar mais ainda. Então, é isso que eu queria mostrar para você, essa dificuldade que as pessoas têm de conseguir aplicar tape reading no índice. E esse é o motivo. Então, assim, se você tiver que escolher um ativo, claro que isso é perfil de pessoa para pessoa, mas se você quiser utilizar o tape reading, análise de fluxo, vai para o dólar. Porque ele é bem mais certeiro, bem mais assertivo do que o índice futuro, que é muito mais errático. Se você quiser operar índice futuro, aprende sim análise gráfica e soma o tape reading, assim você consegue ser mais assertivo também. E caso você seja um iniciante e queira aprender mais de dólar futuro, eu tenho um curso básico que é gratuito e você pode clicar aqui na descrição desse vídeo e fazer. São 7 horas de aula, um conteúdo muito bom que você encontra em cursos pagos aí fora. E eu te dou gratuitamente, você pode aprender comigo. Vai aprender tudo como funciona a tela operacional do tape reading, quais são as ferramentas, qual o conceito de dólar. Eu falo sobre dólar somente, tá bom? Então se cadastra aí, é gratuito e faz esse conteúdo que você vai aprender bastante, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like para mim, faz um comentário e compartilha com algum amigo seu que opera índice futuro e não entende a diferença de por que algumas pessoas operam índice futuro, por que outras pessoas operam dólar, tá bom? Obrigado por participar de mais desse vídeo e eu espero você então no próximo vídeo. Grande abraço!